Este impressionante avião foi construído com poliestireno expandido, fibra de carbono e cortiça. Por isso, com a envergadura de asa de 24 metros, ele pesa apenas 51 quilos. Após algumas melhorias, seu peso foi reduzido ainda mais, em 6 quilogramas. No entanto, mesmo com um peso modesto, o ciclista-piloto precisa se esforçar, já que para voar em modo de cruzeiro é necessário cerca de 400 watts de potência. O avião é chamado de Lazarus Mk2 e foi construído por uma equipe de estudantes do Reino Unido. Eles o desenvolveram rapidamente, passando apenas alguns anos desde o projeto até o primeiro voo. Gradualmente, o avião foi aprimorado e até mesmo participou de um evento chamado Icarus Cup. Esperamos que o ciclista-piloto evite o destino do herói da mitologia grega. Um velomóvel? Um autociclo? Vamos simplificar. É um Audi A4 Avant, mas em vez dos pedais convencionais, são usados pedais de bicicleta. Essa maravilha foi inventada na Arábia Saudita e tem o nome sugestivo de Fitcar PPV. Não é de se admirar, pois é possível queimar cerca de 300 calorias em meia hora de pedalada. O volante e a caixa de câmbio, aliás, permanecem os mesmos. E como os pedais podem ser usados em vários modos, o Fitcar PPV se sai bem tanto em estradas livres quanto no trânsito. Aliás, foi no trânsito que esse transporte em comum foi inventado. A próxima etapa seria criar uma versão em que seja possível trocar os pedais pelo motor. E algum gigante automobilístico com certeza ficará interessado. Corridas de submarinos movidos a pedal. Isso soa estranho? No entanto, são competições totalmente oficiais realizadas até em nível internacional. E entre os patrocinadores e organizadores, frequentemente encontram-se empresas de defesa. As tecnologias utilizadas pelos desenvolvedores de submarinos movidos a pedal são bastante sérias. Eles usam ativamente fibras de basalto e carbono. Um dos recordes de velocidade é de 9,2 km por hora para um modelo de assento único. Essa equipe também construiu seu próprio submarino movido a pedal e compartilha com entusiasmo alguns detalhes. Ele é chamado de Submarino Calypso. Entre os materiais usados estão fibra de vidro e resina UV. E a transmissão é regularmente atualizada para tentar atingir a velocidade de 9,2 km por hora. Temos um brinquedo fascinante para crianças e adultos de 5 a 95 anos de idade. Ao girar os pedais, este bulldozer inspirado nos modelos da Caterpillar move-se para frente ou para trás, e ainda é possível levantar ou abaixar a pá frontal. O autor do brinquedo não parou por aí. Posteriormente, ele o equipou com motores elétricos e controle por joystick de uma cadeira de rodas. Por fim, o brinquedo foi vendido em leilão. Talvez um dia ele seja mostrado no programa Bangers and Cash, brincou o autor. Muitos entusiastas do ciclismo abandonam suas atividades ao ar livre com a chegada do inverno. Mas por que abrir mão das bikes quando a França desenvolveu o Arosno e-Trace? Pedale como em uma bicicleta e mova-se como em um snowmobile. É simples, divertido e não tão pesado assim, pois esse veículo é equipado com um motor elétrico de 250 watts e baterias. Se o ciclista ficar cansado, poderá percorrer 45 km sem pedalar. A capacidade de carga do Arosno e-Trace é de 120 kg e seu peso total, incluindo a bateria, é de apenas 45 kg. Essa maravilha pode ser adquirida por $8.500. O Mercedes-Benz SLS AMG é sem dúvida uma lenda da história automobilística. Ele era um safety car de Fórmula 1,
Apareceu em jogos de computador e em 2009 surpreendeu o público com a versão de táxi. Na época era o táxi mais rápido do mundo, atingindo 317 km por hora. Mas por que tanta pressa? Afinal, os transeuntes não podem apreciar a beleza do carro. Já com este SLS AMG é outra história, já que ele é candidato ao título de carro mais lento do mundo. Ele se move graças aos pedais. Esse veículo foi construído na Polônia e com muita atenção aos detalhes. Até mesmo as portas ao estilo asas de gaivota foram mantidas. Você pode pedalar nele como em um catamarã, com 2 pessoas. A única dúvida é se as ciclovias locais são largas o suficiente. Uma variedade de veículos movidos a pedal também está sendo ativamente montada por praticantes do faça você mesmo. Que tal esse anfíbio? Ele se chama Quadiac. Seu fabricante decidiu testá-lo na rota Oregon-Flórida, que percorre aproximadamente 4.700 km de oeste a leste dos Estados Unidos. A proa e a popa do Quadiac armazenam todos os suprimentos essenciais, e os painéis solares são os responsáveis por recarregar dispositivos eletrônicos. Segundo o construtor, em alguns momentos a viagem parecia um passeio pós-apocalíptico, porque parte dela foi durante a pandemia do coronavírus, e um dos trechos da rota passou por Oregon, que foi afetada por incêndios florestais em 2018. No entanto, as pessoas se mantiveram solidárias durante toda a viagem. E este é o tipo de velomóvel que já pode ser comprado por cerca de $7.000. Ele foi desenvolvido no Canadá e é chamado de Velomtech. A ideia por trás dele é combinar a compacidade e a utilidade de uma bicicleta com a capacidade de percorrer distâncias maiores em outro meio de transporte. Isso se deve ao fato de que, de acordo com pesquisas, poucas pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, escolheriam uma bicicleta para viagens por distâncias superiores a 5 km. Por isso, o Velomtech é equipado com motores de até 750 watts e baterias de 20 Ah. Em alguns casos, é possível acelerar esse velomóvel até 50 km por hora. Além disso, o Velomtech é adequado para uso durante todo o ano, substituindo com sucesso um segundo carro, de acordo com os desenvolvedores. Na tela está o triciclo Climax 2K. Este é um modelo da conhecida empresa alemã Hase Bikes. Entre as vantagens do Climax 2K, os alemães destacam a proteção contra as intempéries. O triciclo possui uma capota conversível que pode ser instalada sem ferramentas. E quando dobrado é embalado em uma bolsa compacta. Além disso, o Climax 2K é um triciclo elétrico, mas com um diferencial. O motor de 250 watts só ajuda até uma velocidade de 32 km por hora. A bateria completa dura 50 km. O triciclo é anunciado como a bicicleta perfeita para os defensores do clima, e a versão com as características mencionadas custa $7.200. Esse barco é chamado de Samson. O que você acha que o faz se mover? Velas? Motor? Pedais? Na verdade, nada disso. Samson é um barco a remo. Foi construído sob encomenda por um experiente remador húngaro. A ideia era criar um barco único, rápido e seguro para redefinir a travessia do Atlântico a remo. O resultado foi um barco com 13,4 metros de comprimento e peso de 650 quilos. Uma das características especiais do Samson é a capacidade de se autoequilibrar ao virar. E a eletrônica a bordo, como o sistema de navegação, o modem e a estação de purificação de água, é alimentada por 2 elementos de combustível IFOY.
Essa bicicleta sueca foi prevista para revolucionar o setor de transportes. Essa belezura de 6 rodas lembra um pouco um rickshaw de bicicleta. Ela pode percorrer até 75 km com a única carga e transportar passageiros e carga sem problemas. Tudo isso a uma velocidade máxima de 24 km por hora. Tecnicamente, é uma atualização da bicicleta Velov Armadillo, que recebeu o Prêmio Internacional de Bicicleta de Carga do Ano. Em suma, a bicicleta de 6 rodas é bastante interessante e cara, custando cerca de $20 mil. Um dos possíveis mercados para ela é o Reino Unido. De fato, por que não ser um complemento aos famosos táxis de Londres? Sabe o que é handbike? É uma bicicleta em que os pedais são acionados pelas mãos. Um exemplo perfeito disso é o Sport On Scorpion. O fabricante polonês descreveu essa handbike em apenas 3 palavras: velocidade, leveza e aerodinâmica. É lógico que esse tipo de transporte é projetado principalmente para competições. No entanto, a handbike é bastante adequada para o ciclismo comum entre as competições. Dependendo do tamanho e da configuração, uma handbike pesa de 12 a 14 quilos, aproximadamente o mesmo que uma mountain bike barata. Para a segurança, além dos freios principais, há um freio de emergência. E para obter os melhores resultados em qualquer pista, o fabricante está disposto a personalizar a handbike com encosto e outros componentes sob encomenda. Portanto, é necessário fazer uma consulta para obter o preço. Bem-vindo à cidade americana de Austin. Esta é a capital do estado do Texas, portanto há muitos pontos turísticos na cidade. Uma ótima maneira de conhecê-los é fazer um passeio no Hipside Peddler. Essa bicicleta gigante acomoda até 15 pessoas, mas apenas 10 pedalam, para que você possa trocar de lugar periodicamente e não se cansar. Um guia motorista experiente ajudará a direcionar o Hipside Peddler ao longo do percurso. A bike também possui um sistema de som embutido para entretenimento adicional. O passeio dura de 2 a 3 horas e inclui paradas em bares e restaurantes. Um ingresso para o Hipside Peddler custa $44. E aqui está um velomóvel que é oferecido aos clientes por uma empresa francesa. Ele é mais relevante do que nunca, uma vez que as autoridades francesas estão ativamente preocupadas com questões ambientais. Até 2040, eles planejam proibir a venda de carros com motores a gasolina e diesel em todo o país. Este velomóvel é chamado de Mid-Pile Mobility e foi projetado para entregas, portanto tem uma capacidade de carga de 300 kg e um alcance de 250 km. Para maior autonomia, o velomóvel possui um painel solar. Além disso, a velocidade prometida é boa, chegando a 45 km por hora. As entregas do Mid-Pile Mobility começarão no próximo ano e você poderá adquirir este velomóvel por $12.700. O primeiro tobogã desse tipo nos Estados Unidos, afirmam os desenvolvedores do Rail Runner Smoky Mountain. Eles oferecem um percurso de descida com 488 metros de comprimento e alturas variando até 121 metros. Não é de surpreender que, com essas características, a velocidade de descida atinja até 40 km por hora em alguns trechos. Portanto, nem todos podem descer nesse tobogã, pois há restrições de idade, altura, peso, problemas de saúde e até mesmo requisitos para a vestimenta. Além disso, é preciso pagar $15 ou $19 pelos ingressos. No entanto, os passageiros do Rail Runner Smoky Mountain não só experimentam a emoção da descida, mas também desfrutam de vistas incríveis na subida.